Vídeo aula 14, parte 1. O que pretendemos nesta aula é a leitura de um projeto completo, quando veremos o projeto arquitetônico de um loft. Leiam a definição de loft acima. Para entendermos melhor o projeto, vamos apresentar em primeiro lugar as plantas humanizadas. Estamos diante da planta humanizada do primeiro pavimento. O que vemos? O lote, que é um lote de esquina, Rua A na maior extensão, onde se encontram os acessos, entradas e Rua B na menor extensão. Na edificação propriamente dita, temos uma varanda que dá acesso a uma sala integrada a uma cozinha. Subindo a escada, vamos ter então o segundo pavimento, que é um quarto, um closet e um banho privativo. O ambiente cinza e o jardim se encontram no primeiro pavimento. Estamos então falando do mezanino. A seguir, a gente vai ver o projeto em AutoCAD. São dois formatos onde estão distribuídos os diversos desenhos. A implantação, a planta de situação, a planta de cobertura, planta do primeiro e segundo pavimento, os cortes longitudinal e transversal, as fachadas e os gradis. Então, os layers estão configurados para os tipos e espessuras de linha. Veremos a seguir cada desenho separadamente, a começar pela implantação. Implantação é um desenho em escala reduzida, onde se quer mostrar a localização da edificação no lote através de seus afastamentos e o entorno dessa edificação. Vamos identificar agora alguns elementos. O número 1 é a projeção da edificação. Os números 2 estão indicando os muros laterais, as divisas laterais. Os números 3 estão indicando os alinhamentos, as duas frentes do terreno. O número 4 está indicando a achura relativa a toda a área ajardinada. O número 5 está mostrando o acesso para pedestres, portão de entrada. E o número 6, o portão da garagem. Identificando as calçadas, vocês vão perceber vários símbolos desenhados. Aqui está a legenda desses elementos. Ainda na implantação, vamos identificar o número 7, são as calçadas. O número 8, o nível das calçadas. O número 9 é o nível do terreno internamente. O número 10 é o nível da área da churrasqueira. O número 11 está indicando o nível dos jardins. 12, o nível desse patamar de entrada, desse acesso à garagem. 14, o nível externo. 15, símbolos determinando os elementos da calçada. E o 16 é a inclinação destas. Do número 17, o portão de acesso, e o número 18, a altura dos muros de divisa. Esta é a planta do primeiro pavimento. Estamos vendo aí o interior da edificação, as partes achuradas, a varanda de acesso, a sala de estar, a cozinha, o jardim interno, o lavabo e também a escada. Saindo da cozinha temos a lavanderia e da lavanderia temos a garagem. A indicação do número 19 é do nível externo à edificação. O 20, o nível interno dentro da varanda. O 21, o nível dentro da edificação. 22, estamos vendo o nível do jardim.
mais baixo que o nível interno naturalmente. 23, estamos vendo o nível da garagem mais alto do que o terreno. O 24, o nível da lavanderia mais alto que a garagem, porém mais baixo do que a cozinha. O 25 é um pilar de sustentação do segundo pavimento. Por ser redondo, denominamos coluna. O 26 são os pilares de sustentação da cobertura da garagem. 27 são as bancadas. E 28 é uma linha tracejada que indica o limite da laje superior. Início do pé direito duplo da sala de estar. Como podemos ver na planta do segundo pavimento, esse X ele indica um vazio. Portanto, este ambiente tem um pé direito duplo. Deste lugar eu consigo ver lá no segundo pavimento. Observem que ao chegar no segundo pavimento, estamos numa circulação, que é o limite da laje. Observem o número 29, que é a subida da escada. O 30 é o limite da laje e o guarda-corpo deste ambiente. O 31 indica o nível do segundo pavimento. E o 32 está demonstrando o telhado de cobertura da garagem. Portanto, o segundo pavimento não avança sobre a garagem, como podemos ver no corte a seguir. Este é o corte AA, chamado de longitudinal, por estar no sentido mais longo do terreno. Observem 3 lajes por se tratar de 2 pavimentos. 33 está indicando a caixa d'água, que neste corte não está sendo cortado, mas está em vista. 34, em cima e embaixo, eles representam aquela paredinha que embute o telhado, chamada platibanda. 35 é o gradil, que é o fechamento do lote na frente, quer dizer, o limite da calçada. 36 é o muro de divisa na lateral. 37 é uma linha de interrupção, recurso de desenho, quando a total extensão não precisa ser mostrada. 38 é a sapata corrida ou alicerce da casa. 39 é o terreno natural, representado por essa achura. 40, o desnível entre o terreno e a laje da garagem. 41, o desnível da calçada e o terreno. E no corte bebelinha, chamado corte transversal, por se tratar da sua localização na parte mais curta do terreno, vamos ver alguns elementos. Agora, a caixa d'água foi cortada pelo plano. Número 43. 42 representa a platibanda. 44, o muro de divisa lateral. 45, o gradil. 46, o pilar redondo, chamamos de coluna. 47, vemos o desnível entre o entorno e a laje interna da edificação. 48, desta laje interna para a varanda. 49, da varanda para a área externa. E os 50, vamos ver a área externa até a calçada ou passeio. 51, estamos vendo o patamar da escada. O primeiro lance da escada foi totalmente cortado pelo plano. O segundo lance da escada não foi cortado pelo plano. E o guarda-corpo da escada no número 52. Este desenho a seguir é uma planta de cobertura. O observador se encontra externo à edificação, olhando de cima para baixo. Podemos identificar que o telhado é totalmente embutido. Então estamos vendo o desenho da paredinha que o embute, as platibandas. Esta achura representa as telhas, as setas representam as águas. Significa que esses telhados são de 2 águas. Como esse terreno é de esquina, vamos ter então 2 fachadas. Fachada é um desenho obtido através da vista do observador, estando externamente à edificação, mas dentro do terreno. Esta é a fachada da rua A. Podemos identificar, temos a entrada principal, a coluna, que é a sustentação de parte do segundo pavimento, temos a garagem do lado direito e lá em cima a caixa d'água, que também é vista
de outro ângulo na fachada da rua B. Nesta fachada, podemos identificar a garagem, no fundo a lavanderia, identificamos a parede arredondada, onde fica a cozinha no primeiro pavimento e o quarto no segundo pavimento. Veremos a seguir os gradis. Como já foi dito antes, o gradil é o fechamento frontal do lote. Neste caso, por ser de esquina, temos duas frentes, portanto temos dois gradis. Não foram desenhados os perfis do terreno. O nível considerado é 0, 0.